Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 12 de julho, e o nosso texto está no livro de Josué, e nós vamos ler dois capítulos, o 16 e o 17. Vamos lá? Saiu depois a sorte dos filhos de José desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. Desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Horon, de baixo até Gezer, segundo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente, era Atarote Adar até Bet-Horon, de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanat-Siló. E passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente, ao ribeiro de Caná, e as suas saídas do mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, e as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos Efraimitas, até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Josué, capítulo de número 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o filho primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida, e estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir e filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: Yahvé ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, conforme o dito de Yahvé, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus irmãos, possuíram herança. E a terra de Gileade tiveram a outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e este termo, a mão direita, até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Etapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então, descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro. De Efraim eram estas cidades no meio das cidades de Manassés. O termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte. E o mar era o seu termo. Pelo norte, tocavam em Azer, e pelo oriente, em Sacar. Porque Issacar e Azer tinham Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Bleão e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares de sua jurisdição, os habitantes de Taanac e os lugares de sua jurisdição, e os habitantes de Meguido e os lugares de sua jurisdição, 3 comarcas. Os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um povo tão grande?
visto que Yahvé até aqui tem me abençoado? Disse-lhe Josué: Se és um povo tão grande, sobe ao bosque, corta ali para ti a terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam, também carros ferrados a todo e em todos os cananeus que habitam no vale, na terra do vale. Entre os de Bet-Sean, os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel, Então Josué falou à casa de José, Efraim e Manassés, dizendo: Grande povo és, grande força tens. Uma só sorte não terás, porém as montanhas são tuas. E pois que os bosques que corta-os, e as suas saídas serão todas tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que não tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Livro de Salmos, hoje o Salmo de número 148. Louvai a Yahvé desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas reluzentes, louvai-o os céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome de Yahvé, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai a Yahvé desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa sua palavra, montes e outeiros, árvores frutíferas e os cedros, as feras e o gado, répteis e aves voadoras, reis de toda a terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome de Yahvé, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai a Yahvé. No livro de Jeremias, capítulo de número 8. Naquele tempo, diz Yahvé, tirarão os ossos dos reis de Judá, os ossos dos príncipes, os ossos dos seus sacerdotes, dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, tirarão para fora das sepulturas, expô-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, diante de quem tinham se prostrado. Não serão recolhidos em sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna que ficar nos lugares onde os lancei, diz Yahvé dos exércitos. Disse-lhes mais, assim diz Yahvé, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia esse povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo de Yahvé. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei de Yahvé está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, e eis que rejeitaram a palavra de Yahvé. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza,
Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre eles os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz Yahvé. Certamente os apanharei, diz Yahvé. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Por que nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes e ali estejamos calados, pois já Yahvé, nosso Deus, nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra Yahvé. Espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e a sua abundância e a cidade e os que nela habitam. Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, vos morderão, diz Yahvé. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo na terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em Josué, nos capítulos 16 e 17. Ao longo desses últimos capítulos, nós temos percebido que o povo está possuindo a terra, mas tem mantido os moradores da terra ali, quando na verdade a ordem de Yahvé, a ordem do Senhor, era para que todos os moradores fossem expulsos da terra, para que só o povo de Israel habitasse ali, porque tendo esses antigos moradores, iriam se corromper com os seus deuses, com as suas tradições. Mas o povo não obedeceu, foi se acomodando, transformando-os em escravos, tributários, rachadores de lenha, tiradores de água, quando na verdade não era esse o propósito de Deus. Então a desgraça que há de vir sobre Israel será por causa da desobediência. E se nós analisarmos toda a desgraça que vem sobre a nossa vida, vem por uma porta de entrada. A desobediência, a infidelidade do nosso coração para com o Senhor. Precisamos nos examinar. E em Salmo 148, vemos que toda a criação, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os peixes, os pássaros, todo o exército da criação louva o nome do Senhor, porque sabe que só com uma palavra Ele criou todas as coisas, que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque somos parte da sua criação. E em Jeremias 8, dá para perceber que os princípios não mudam, né? A mesma coisa que a gente vê acontecendo aqui no início, Deuteronômio, Josué, nós vimos o povo repetindo ali, o profeta alertando o povo num tempo depois. Não se volte contra o seu Deus, não abandone os princípios, aquilo que ele ordenou ainda tem validade, não deixe que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu seja esquecido, seja desvalorizado, porque certamente virá o dia da colheita. E é isso mesmo que nós temos visto, né? De tempos em tempos o povo se acerta, de tempos em tempos o povo erra e colhe conforme suas próprias ações. Não é diferente para cada um de nós. Vamos orar? Pai maravilhoso, Deus santo, bendito, fiel, justo, nós te damos graças, Pai. O nosso coração precisa
pesar as nossas ações, aquilo que temos feito, aquilo que temos entregue ao Senhor, como temos nos relacionado na nossa vida, em sociedade, em tudo que fazemos, em tudo que somos, e realmente verificar se temos seguido os teus princípios, porque eles não falham, não podem ser negociados, não foram revogados e nunca serão. A tua palavra permanece para sempre e ela é fiel, digna de toda aceitação. Por isso, Senhor, que nós possamos aprender a te louvar, a te engrandecer, a te obedecer, como criaturas feitas pelas tuas mãos, mas sobretudo como filhos feitos à sua imagem e semelhança. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!